Turminha, oitavo ano A. Saudade de vocês, turma. Então, vamos ver um pouquinho. Estamos na apostila, volume 2, a parte 1, tá? Volume 2, a parte 1, que é o quê? Situação de aprendizagem 4. Estamos, gente, lá na página 68, tá? Página 68 é a situação da aprendizagem 4. Vamos ver? Nós vamos falar um pouco mais sobre proporcionalidade direta e inversamente proporcionais, que é o que eu sempre falei para vocês, né? Diretamente proporcional, o que é? Uma pessoa compra gasolina lá, 1 litro, R$ 3,50, 2 litros, R$ 7, e assim por diante, tá, gente? E aí, inversamente proporcional. Um exemplo, por exemplo, a pessoa, ela vai andar lá, ela vai fazer um percurso e ela vai levar, por exemplo, 2 horas, tá? E está a 80 quilômetros por hora. Se ela diminuir, né? Ela voltar a ser 60 quilômetros por hora, ela vai levar mais tempo? Então, tá inversamente proporcional. Essa é um dos exemplos que a gente pode dar para vocês. Então, o que vocês vão fazer aí? Na primeira aí, ele está falando assim, ó, para ilustrar essa conversa, imagine que você tenha feito uma viagem de ônibus com duração de 1 hora para um lugar que fica a 80 quilômetros da cidade em que você mora. Isso significa que a velocidade do ônibus foi de 80 quilômetros por hora. O tempo, a distância, a velocidade são exemplos de grandezas. Afinal, uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, tá? Horas, minutos, segundos, o tempo, tudo, gente, tá? Que pode ser medido, podendo ainda ser classificado em grandezas diretamente proporcionais, né? E inversamente proporcionais. Então, vamos lá na A1 e 1, que é o que vocês vão responder para mim, tá, gente? Isso vocês já viram, gente, já vem vendo isso daí faz, muito tempo, tá, pessoal? Não vai assim, eu não sei. Não, é só vocês recordarem no caderno de vocês que vocês têm lá aquelas regras de 3 simples, né? Lembra? As porcentagens, tudo proporcional. E eu coloquei sobre proporcionalidade para vocês. Expliquei, tem vídeo sobre explicação de proporcionalidade. Aqui tem gente que não assiste os vídeos. Aí vai entender? Bulufas, gente, tem que assistir aos vídeos, né? Então vamos lá. Classifique os itens a seguir em grandezas diretamente proporcional ou inversamente proporcional. O que você vai escrever? Você vai colocar lá na número 1, olha lá, o lado de um quadrado e o seu perímetro, o lado do quadrado. E o perímetro é a soma dos lados. Se eu aumentar o quadrado, vai aumentar o perímetro? Se eu diminuir o quadrado, vai diminuir o perímetro? É isso que você vai ter que pensar. Aí você vai responder diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Diretamente proporcional ou inversamente proporcional. É só colocar na apostila. Esse não tem conto, o 1 e 1, tá? 1 e 2, gente. Veja a tabela que descreve o mesmo percurso realizado por 3 meios de transportes diferentes. Então, nós temos lá patinete, está indo a 20 km por hora e aí levou 160 minutos. A moto vai a 40 por hora e levou 80 minutos. E o carro foi a 80 km por hora e a 40 minutos ele fez o percurso. As grandezas presentes nessa tabela são diretamente ou inversamente proporcionais. Aí você vai dizer se é ou não e justifique o porquê, tá? Com a explicação que eu falei agora há pouco, você consegue justificar, tá? Agora, observe aí a tabela, como são associados aí o valor e a quantidade determinada do produto, tá? Determinado produto. E depois responda, tá? Tá lá. Se eu comprar 3, eu vou pagar 210. Se eu comprar 6, eu vou pagar 420. Se eu comprar 12, eu vou pagar 840. Se eu comprar 24, eu vou pagar 1.680.
Então, na letra A, como pode-se observar, o valor a ser pago é diretamente proporcional à quantidade de produtos. Por quê? Você vai dizer o porquê disso, tá? Escreva uma sentença algébrica que relacione o valor a ser pago e a quantidade de produtos, tá? O valor a ser pago e a quantidade de produtos. Aquelas com X, gente, tá? Que você vai colocar, tá bom? Na sua letra C, aqui na página 69, quanto uma pessoa irá pagar caso ela compre 18 unidades desse produto? Primeira coisa que você vai fazer, gente, é saber quanto que uma unidade custa. Porque você sabe que 3 custa 210, mas e uma? Que conta que você vai fazer? E aí você multiplica por 18. Tá vendo? É fácil, gente. Ó, encontre a quantidade, lá embaixo, gente. Encontre a quantidade de produtos que uma pessoa poderá adquirir ao comprar 3.360. Se você sabe quanto é uma, tá? E você sabe o total, dá para você fazer essa conta, ó. Uma custa tanto. 3.360 custa X. E fazer aquela conta em cruz. Tá vendo? Olha que fácil. Letra E. Qual será o valor de um produto? Explique como resolveu essa questão. Tá vendo? Então, começa tudo e depois fala de um produto. Aí é fácil porque você já deve ter feito. 1,4. O funcionário de uma empresa irá encher um tanque de 200 centímetros de altura com água. 200 centímetros de altura com água, tá, gente? Para isso, fará o uso de uma torneira cuja vazão constante obedece à expressão A igual a 5 vezes T, tá, gente? Em que A, que representa a altura da água dentro do tanque, e T, os minutos que a água leva para atingir essa altura. Então, a altura ele já deu, gente, que é 200 centímetros. Junto com um colega da turma, construa um gráfico que relaciona as duas grandezas. Aí, analise os resultados obtidos por vocês e responda se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tá? Então, você vai colocar lá, por exemplo, assim, 5 vezes 1 é 5. Então, você vai colocar lá, lembra? Na reta do X e Y. Tá? X e Y. E assim por diante. Fazer um gráfico subindo, tá? Aqui, na 1 e 5, elabore 3 problemas seguindo as orientações a seguir. Um problema que envolva duas grandezas diretamente proporcionais. Podem fazer do que, gente? Né? Fazer lá da gasolina, fazer comprando alguma coisa. Tá? Um problema que envolva duas grandezas diretamente inversamente proporcionais. Você pode fazer de trabalhadores, lembra? Que é aquelas que eram inversamente proporcionais, quando a gente trabalhou. E um problema que envolva duas grandezas, mas que não haja proporcionalidade, né? Se você comprar uma laranja e uma maçã, tá? E se você comprar 2 laranjas e 3 maçãs? Não vai ter proporcionalidade daí, gente, tá? Que uma não é igual à outra, tá? A área do retângulo é 36 centímetros quadrados. A tabela abaixo nos mostra algumas possibilidades de se obter tal área, relacionando a medida do comprimento e da largura, tá? Então, tá lá, 18, 2 de largura, 18 de comprimento, tá? 12, 3, 9, tudo vai dar 36, tá, gente? Então, escreva a sentença algébrica que representa o comprimento e a largura em centímetros, tá? É só isso. A medida do comprimento e largura desses retângulos são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não há proporcionalidade? Aí você vai dizer, tá? Se você tiver dificuldade de responder a letra A, gente, vai para a letra B. Não deixa de fazer. E aqui temos um gráfico. O gráfico a seguir relaciona o valor pago de acordo com o peso, que é a nossa massa, adquirido no tomate, tá? Aí, agora, analise o gráfico a seguir e
responda os itens. Então, é parecido com esse gráfico que vocês vão fazer aquele outro lá de cima, gente. Tá? Por isso que eu pensei, vou deixar para ele explicar depois. Nesse daqui, ele pede para vocês fazerem o gráfico. Deixa eu voltar aqui. Qual que era? Deixa eu lembrar. 3 problemas, não. Largura, não me lembro agora qual que era. Aqui. Nesse daqui, na 1,4, achei. Então, ó, funcionário e tal. Se você colocar 1, ele vai dar 5. Se colocar 2, tá vendo? Você pode começar com 5, com 10, com 15, com 20, para poder chegar próximo do 200. Porque daí, por exemplo, assim, 5 vezes 1, deu 5. Então, se é 1, vai dar 5, tá vendo? Se é 2, vai dar 10, ele vai começar a subir. Se é 20, por exemplo, 20 aqui embaixo, tá? Se é 20 vezes 5, 100, ele vai dar 100, ele vai subir lá em cima, tá vendo? É assim por diante. Então, você vai colocando valores no T para você poder fazer, tá? Aí você consegue chegar num gráfico parecido com esse. Aqui, gente, olha que interessante. Qual é o preço de 2 quilos? Preste bem atenção, que aqui tem uma dica, ó. 1 é 1,50, gente. Tá vendo? 1 é 1,50. Então, se ele comprou 2 quilos, ó, se ele comprou 2 quilos, quanto vai dar? Ó! Mas e os 5, gente? Olha aqui, ó. Qual o valor pago por 5? 5. E aí? Ó! Tá vendo? Mas e 7? 7 não tem aqui. É fazer a conta. Você sabe que 1 quilo é 1,50. Tá vendo? 2 quilos e assim por diante. E aí você classificaria essa grandeza em quê? Diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E vamos na situação 5 agora. Olha lá. As formas geométricas estão presentes a mais variadas vidas do cotidiano. Então, vocês já viram, né, essas construções, ó, quadrado, retângulo, triângulo, trapézio e tudo mais. Só que vocês já sabem fazer isso aqui para mim, ó, gente. Vocês vão fazer lá no caderno de vocês lá, com a parte já quadriculada, aquele caderno quadriculado, ou na folha quadriculada, tá, gente? Vocês vão fazer esse daqui, ó, as coordenadas que ele deu para vocês aqui, ó. Tá? Todos vocês aí do 8º ano A sabem fazer. Então, é só fazer, tá, gente? Isso é no caderno quadriculado. Ou numa folha quadriculada, ou na raça. Lembra que eu falava para vocês? Na unha, na raça mesmo. Tá bom? Então, fazer esse daqui também. E aí, temos esse daqui, ó. Ó. O retângulo tem 8 centímetros na base e 4 na altura. Encontre quantos retângulos cujo medidas serem diferentes e que resultem numa área igual a do retângulo aqui, gente. Então, você vai pensar, tá? Aqui, ó, esse vezes esse dá 32, beleza? 32. Aí, você tem que pensar em algum número um número vezes outro que dê 32. Tá vendo? Que dê 32. Então, você vai pensar em algum retângulo lá, que formatos diferentes, que ele fala, cujo medidas são diferentes, que dê também 32. E nós vamos parar, gente, aqui, tá? E aí, ó, página 71. Nós vamos parar na página 71, que é isso que vocês vão fazer para mim. Show! Beijos! Até próxima!